Nas vastidões azuis onde o céu se funde ao horizonte, o oceano se estende como um véu eterno, um manto que oculta segredos mais antigos que as montanhas erguidas pela fúria da terra. Ele não é mero corpo d'água, mas um cosmos submerso, um reino onde o tempo se arrasta em correntes invisíveis e o silêncio reina absoluto, quebrado apenas pelo sussurro das ondas que lambem as costas esquecidas. Imagine-se à beira de um precipício infinito, o ar salgado preenchendo os pulmões, enquanto o mar se agita abaixo, convidando, seduzindo, mas nunca revelando. Aqui, na superfície, somos meros observadores, toques efêmeros de uma presença que nos precede há bilhões de anos, desde quando a vida primordial emergiu das profundezas quentes e escuras, tecendo os fios da existência que ainda nos entrelaçam. Mas desça os olhos, devagar, para além do brilho dançante da luz solar que penetra apenas os primeiros metros, como dedos tímidos explorando um quarto escuro. O oceano não é plano. Ele é uma escadaria descendente, uma jornada para o abismo que desafia nossa compreensão, a zona fótica. Esse jardim iluminado de corais iridescentes e cardumes prateados que dançam em harmonia aparente é mera fachada, um teatro de ilusões onde a vida pulsa visível e vibrante. Peixes de escamas reluzentes cortam as águas rasas, algas ondulam como bandeiras em uma brisa subaquática e o sol pinta mosaicos de ouro e safira. No entanto, mesmo aqui, na periferia do conhecido, uma sombra se insinua, o eco distante de algo maior, algo que não pertence a esse espetáculo superficial. À medida que a luz se dissipa, como uma vela apagada por um sopro gelado, entramos na zona mesopelágica, o crepúsculo das profundezas, onde o dia se transforma em um eterno entardecer. Aqui, entre 200 e 1000 metros, o oceano revela sua dualidade, beleza e ameaça entrelaçadas em um abraço mortal. Criaturas bioluminescentes acendem lanternas vivas em suas caudas. Peixes abismo com presas curvas e olhos vazios flutuam como fantasmas, emitindo pulsos de luz para atrair presas ou confundir predadores. É um balé sombrio, onde o silêncio é pontuado por cliques e estalos sutis, sons que viajam pelas águas como mensagens codificadas de um mundo alheio. O pressure aumenta, esmagador, 1000 vezes mais intenso que na superfície, moldando formas grotescas e adaptadas a um inferno hidrostático. Mas ouça, atentamente, em meio a esse coro subaquático há pausas, lacunas onde o nada não é vazio, mas carregado de expectativa, como se o oceano prendesse a respiração, aguardando o momento de exalar o que não compreendemos. Mais abaixo, o abismo marinho se abre como a boca de um deus esquecido, um vazio que engole a luz e devolve apenas escuridão absoluta. A zona batipelágica, além dos 1000 metros, é o limiar do desconhecido, um reino oculto onde a pressão esmaga o aço e a temperatura mergulha em um frio primordial. Aqui o oceano não é mais azul, é negro, um breu que absorve tudo, transformando o mar em um espelho invertido do cosmos noturno, com estrelas próprias, os pontos fugidios de bioluminescência que traem presenças invisíveis. Gigantes adormecidos, como o cachalote, mergulham nessas trevas em busca de lulas colossais, cujos tentáculos se estendem como raízes de uma árvore ancestral, pulsando com veneno e mistério. Fenômenos naturais dançam nas correntes termoalinas, rios submersos que carregam nutrientes das geleiras polares para os desertos abissais, tecendo uma teia de vida que desafia a lógica da superfície. Vulcões submarinos expelem enxofre e lava, criando oásis de vida em meio ao vazio, onde bactérias quimiosintetizantes florescem sem a graça do sol, provando que a existência pode brotar da escuridão química. E é nesse limiar, nesse fronteira final da Terra, que os sons começam a emergir,
Não os conhecidos cantos das baleias que ecoam como hinos épicos através das camadas oceânicas, nem os ruídos de navios que poluem o éter subaquático com vibrações mecânicas. Não. São ecos que não reconhecemos, devolvidos das profundezas como sussurros de um oráculo enlouquecido. Hidrófonos sensíveis, esses ouvidos mecânicos que os humanos lançam ao mar em expedições científicas, captam pulsos irregulares, gemidos graves que reverberam por quilômetros, como se o leito oceânico respondesse a perguntas não feitas. São eles, os biodus misteriosos, ou talvez algo mais antigo, forças invisíveis que moldam o substrato rochoso com pressões tectônicas, liberando gases metano que borbulham como risos abafados. A ciência os estuda com reverência cautelosa, traçando mapas sonoros de um mundo onde o som viaja 4 vezes mais rápido que no ar, carregando segredos através do vazio. Contudo, há uma ameaça sutil nessa sinfonia submersa. Uma presença que observa das fendas abissais, onde a luz nunca tocou. Algo se move nas correntes lentas, uma silhueta que não pertence aos catálogos de biólogos, um contorno que distorce as ondas acústicas como um véu rasgado. O oceano, esse guardião implacável, devolve sons que ecoam com uma melancolia cósmica, como se lamentasse intrusões antigas. Os destroços de submarinos perdidos, os ecos de explosões nucleares testadas em águas distantes, ou os ruídos de sondas que perfuram o manto em busca de petróleo, deixando cicatrizes que sangram poluição plástica e metais pesados. A humanidade, com sua curiosidade insaciável, lança linhas para o abismo, mas o que fisga de volta não é sempre vida. É um lembrete de que somos forasteiros, sombras passageiras em um domínio eterno. Desça mais, se ousar. O abismo chama com sua voz grave e ininteligível, prometendo revelações que podem dissolver a sanidade. Pois no silêncio entre os sons, algo escuta de volta. Algo que não deveria estar ali, esperando o momento em que a superfície se cala para sempre. Nas camadas mais íntegras do abismo, onde a luz da superfície se extingue como uma memória distante, o oceano se revela em sua essência primordial. Um vasto salão de ecos, um teatro acústico onde o som se propaga como um espírito inquieto, tecendo narrativas invisíveis através da água densa e opressiva. Aqui, na zona batipelágica que se estende além dos 2.000 metros, o breu absoluto não é mero vazio. É um manto vivo, pulsando com vibrações que o ouvido humano, mesmo auxiliado por máquinas, mal pode decifrar. Imagine o peso colossal dessa profundidade, onde cada metro descendente comprime o peito como as garras de um titã adormecido, e o frio se infiltra nos ossos como um veneno lento, recordando que este é o domínio dos esquecidos, onde a vida se contorce em formas que desafiam a imaginação da superfície. Desça, então, com a lentidão de uma corrente termal, através desse crepúsculo eterno que separa o conhecido do proibido. As paredes do abismo, escarpadas e irregulares como as veias de uma montanha viva, abrigam fendas que exalam sussurros geológicos. O ranger de placas tectônicas que se deslocam com a paciência de eras geológicas, liberando bolhas de metano que ascendem como almas perdidas, carregando consigo o cheiro sulfúrico de mundos subterrâneos. Criaturas adaptadas a esse inferno hidrostático emergem das sombras. Lulas gigantes cujos tentáculos se estendem por dezenas de metros, tecendo teias de bioluminescência que piscam como sinais codificados em uma linguagem ancestral. Elas não nadam, flutuam, guiadas por sentidos que transcendem a visão, captando as ondas sonoras que reverberam pelas águas, como fios de uma harpa cósmica submersa. Peixes abissais, com mandíbulas desproporcionais, e olhos que brilham como brasas apagadas, emitem cliques agudos para mapear o vazio,
ecos que se multiplicam em labirintos acústicos, criando ilusões de presenças múltiplas, onde há apenas solidão. Mas entre esses sons familiares, os bioacústicos, que a ciência cataloga com nomes precisos, os cantos melódicos das baleias azuis que atravessam oceanos inteiros como lamentos épicos, ou os estalidos dos camarões-pistola que explodem como tiros em miniatura, surge o inexplicável. São eles os quase-sons, pulsos irregulares captados por arrais de hidrófonos ancorados no leito oceânico, dispositivos que os exploradores humanos lançam como oferendas a um oráculo relutante. Esses ecos não seguem padrões. Eles gemem em frequências graves, abaixo de 20 Hz, vibrando através da água com uma intensidade que faz os instrumentos tremerem, como se o próprio abismo respondesse a uma provocação não intencional. Imagine o som, um ronco profundo, como o suspiro de uma besta colossal despertando de um sono milenar, intercalado por pausas que se estendem em silêncios carregados, onde o nada ecoa mais alto que qualquer clamor. A ciência os atribui a ventos submarinos ou a erupções hidrotermais distantes, fontes de calor que borbulham na crosta terrestre, expelindo plumas de minerais que nutrem ecossistemas alienígenas, tubos de vermes gigantes que se erguem como totens brancos em jardins de enxofre, florescendo sem a bênção do sol em um ciclo de vida química que personifica a tenacidade do oculto. Contudo, essa explicação científica tecida com equações e medições não apazigua a inquietude que esses sons evocam. Há uma dissonância neles, uma nota errante que sugere inteligência, ou pior, consciência. Relatos de mergulhadores em batiscafos, esses casulos de aço que desafiam o esmagamento, falam de momentos em que os ruídos se intensificam, como se algo os seguisse, modulando as ondas para imitar vozes humanas distorcidas, fragmentos de conversas perdidas, ecos de transmissões de rádio afogadas em testes militares há décadas. O oceano, esse espelho invertido do céu, devolve não apenas sons, mas memórias fragmentadas. Os estrondos de colisões de icebergs que se dissolvem em águas quentes, acelerados pelo toque febril da mudança climática humana, ou os zumbidos de drones subaquáticos que mapeiam rotas para extração de nódulos minerais, deixando trilhas de sedimento que sufocam as correntes vitais. A presença do homem paira como uma névoa tóxica, indireta mas inescapável. Plásticos microscópicos que se acumulam nas trincheiras, envenenando as cadeias alimentares com uma paciência corrosiva. Ou os ressonantes booms de prospecções sísmicas que ecoam como marteladas em uma porta selada, despertando respostas que não pedimos. E nesse contraste impiedoso, a beleza do abismo se entrelaça à ameaça como amantes amaldiçoados. Veja as medusas translúcidas que descem em véus etéreos, suas formas gelatinosas pulsando com uma graça letal, venenos que paralisam em um toque silencioso, ou os corais negros que constroem recifes em penumbras, joias esculpidas pela pressão, abrigando comunidades de vida que florescem no caos químico. O silêncio reina, mas é um silêncio traiçoeiro, pontuado por esses sons devolvidos, gemidos que se aproximam e recuam, como se uma entidade observasse das fendas abissais, olhos invisíveis fixos nos intrusos mecânicos. Algo se move ali, nas correntes lentas que circundam as fossas mais profundas, uma silhueta que distorce as ondas sonoras, sugerindo massa e movimento onde os sensores registram apenas anomalias. Não é uma criatura catalogada, não um tubarão ou uma lula. É o outro, o que não deveria ecoar. Um sussurro que carrega a promessa de destruição velada, um lembrete de que o abismo não perdoa curiosidades tolas. A humanidade, com suas sondas e satélites, roça a superfície desse enigma,
Mas o oceano retém seus segredos com garras de titânio. Os sons continuam a emergir, irregulares e insistentes, tecendo uma tapeçaria de mistério que nos atrai para baixo, para o coração negro onde a luz nunca penetrou. Ouça, no silêncio de sua própria respiração, eles chamam. E no eco que retorna, há uma pergunta não formulada, um alerta de que o desconhecido não é vazio, mas repleto de presenças que nos precedem e nos sobreviverão. Desça mais, se a sanidade permitir. O abismo aguarda, com sua sinfonia incompleta, pronta para completar a melodia com o que não ousamos nomear. Nas profundezas onde o abismo se alastra como uma ferida aberta na crosta da terra, o oceano se transforma em um labirinto acústico, um vasto órgão vivo que respira através de veias de água pressurizada, pulsando com ritmos que escapam à compreensão humana. Aqui, na zona Hadal, além dos 6.000 metros, o breu não é apenas ausência de luz. É uma presença opressiva, um tecido negro que envolve tudo, moldando o som em formas que se contorcem como serpentes invisíveis. Desça, com a paciência de uma erosão geológica através das fossas oceânicas. Trincheiras como a Mariana, esse abismo vertical que perfura o planeta até o manto, onde a pressão atinge 8 toneladas por centímetro quadrado, esmagando o aço como pergaminho e transformando o mergulho em um ato de rendição absoluta. O frio aqui é primordial, um zero absoluto disfarçado em graus Celsius negativos, infiltrando-se nas juntas dos batiscafas como um sussurro gélido que congela o sangue nas veias dos exploradores que ousam essa descida. Imagine o leito Hadal, esse deserto submerso pontuado por montanhas invertidas e planícies de sedimentos acumulados ao longo de éons, onde a vida não floresce, mas persiste em formas grotescas e resilientes. Criaturas que desafiam a lógica emergem das fendas, anfípodes gigantes, caranguejos translúcidos cujas carapaças endurecem sob o jugo hidrostático, arrastando-se sobre o lodo com patas que ecoam como toques de harpa em um salão vazio. Elas se alimentam de detritos que caem das camadas superiores, fragmentos de um mundo distante, tecendo uma cadeia de existência que liga o efêmero ao eterno. Fenômenos invisíveis dançam nas correntes, plumas hidrotermais que jorram de chaminés negras, expelindo água a 400 graus Celsius, em um equilíbrio termodinâmico que nutre colônias de bactérias extremófilas, essas pioneiras microscópicas que convertem enxofre em energia, iluminando o vazio com uma química bioluminescente sutil, como veias de fogo em um corpo adormecido. É um oásis no inferno, onde a beleza se manifesta em tons de vermelho sulfúrico e branco fantasmagórico, contrastando com a escuridão que o cerca como um manto de veludo negro. Mas nesse reino oculto, os sons devolvidos ganham uma urgência sombria, uma cadência que transcende os bioacústicos catalogados. Hidrófonos ancorados nessas profundezas, redes de sensores que os cientistas humanos implantam como sentinelas relutantes, captam não apenas os roncos vulcânicos ou os cliques de predadores abissais, mas anomalias que desafiam a física conhecida. São pulsos infrassônicos, ondas que viajam a 1.500 metros por segundo através da água densa, reverberando das paredes rochosas como respostas a invocações não pronunciadas. Ouça-os, um gemido prolongado, como o lamento de uma montanha se partindo ao meio, seguido por estalos irregulares que se multiplicam em ecos fractais, criando a ilusão de um coro subterrâneo, vozes sobrepostas em harmonias dissonantes. A ciência os nomeia sons de baixa frequência não identificados, atribuindo-os a deslizamentos submarinos ou a bolhas de gás metano liberadas de bolsões congelados no sedimento. Relíquias de um clima antigo que o aquecimento global agora desperta como fantasmas inquietos. No entanto, há pausas nesses padrões,
Lacunas onde o som se suspende, como se o abismo escutasse de volta, processando as intrusões com uma inteligência paciente e impiedosa. Essa ameaça invisível se insinua nas gravações, uma presença que modula as ondas acústicas com sutileza maligna. Relatos de expedições, batiscafas como o Trieste ou o moderno Limiting Factor, descendo em missões que duram horas de tensão sufocante, descrevem momentos em que os ruídos se aproximam, intensificando-se em torno da estrutura metálica como dedos invisíveis tamborilando no casco. São ecos que imitam padrões humanos. Fragmentos de sonar militar, ecoando de testes nucleares há meio século, ou zumbidos de perfuratrizes que extraem óleo das camadas inferiores, deixando veias de poluição que se infiltram nas águas como veneno lento. A humanidade paira aqui como uma sombra espectral, seus artefatos espalhados pelo leito, destroços de submarinos afundados em guerras esquecidas, redes de pesca abandonadas que enredam as formas abissais em uma teia de plástico indestrutível, sufocando a vida com uma paciência plástica. Ruídos de prospecção sísmica, esses trovões artificiais que mapeiam o subsolo para a mineração de metais raros, reverberam através das fossas, despertando respostas que não são meros ecos geológicos, mas algo mais. Uma retaliação sutil, sons que se distorcem ao retornar, carregando uma melancolia que sugere consciência ferida. O contraste é impiedoso. A beleza das formações cristalinas que crescem ao redor das fontes termais, prismas de sílica que refratam a bioluminescência em espectros iridescentes, colide com a destruição velada desses sons devolvidos que carregam a promessa de caos contido. Medusas hadais, etéreas em sua transparência, flutuam como véus de noiva em um funeral, seus tentáculos venenosos estendendo-se para paralisar o que se aproxima, enquanto peixes com faróis internos piscam sinais que guiam ou enganam no breu. O silêncio entre os sons é o mais aterrorizante, um vazio carregado onde algo se move, uma silhueta massiva que desvia os sensores, distorcendo as ondas como um véu rasgado por garras ocultas. Não é catalogado nos manuais. É o intruso primordial, uma forma que não evoluiu para a luz, mas para o eco, observando os mergulhos humanos, com olhos que não veem, mas sentem as vibrações como toques profanos. A presença humana agrava essa tensão, uma intrusão reflexiva que perturba o equilíbrio ancestral. Satélites orbitam acima, rastreando correntes alteradas pelo derretimento das calotas, enquanto drones autônomos sondam as fossas em busca de recursos, seus propulsores zumbindo como mosquitos em um templo sagrado. Poluição química se acumula nos sedimentos, metais pesados que envenenam as cadeias tróficas, transformando oásis em cemitérios silenciosos. Os sons devolvem não apenas mistério, mas um alerta velado. O abismo registra cada perfuração, cada explosão, tecendo-os em sua sinfonia sombria, como se o oceano, esse guardião eterno, lamentasse a ferida que infligimos em seu coração negro. Desça ainda mais, se o coração suportar. Os ecos se intensificam, prometendo revelações que podem ecoar além da carne. Algo escuta. Algo responde, e no silêncio que segue, o abismo sussurra que nem todos os sons devem ser decifrados. Nas entranhas do abismo Hadal, onde o oceano se curva sobre si mesmo como um segredo engolido pela eternidade, os sons devolvidos se entrelaçam em uma tapeçaria final, um requiem acústico que ressoa através das camadas de água esmagadora, tecendo o visível ao invisível em um abraço inescapável. Aqui, além das fronteiras da zona Hadal propriamente dita, nas fossas que se aprofundam como veias expostas do planeta, o breu não mais envolve. Ele devora, um vazio consciente que transforma cada vibração em uma confissão forçada.
Desça, com o ritmo de um pulso agonizante, através desse limiar onde a pressão transcende o mero peso, tornando-se uma força viva, uma entidade que comprime não só o metal dos batiscafos, mas a própria essência da curiosidade humana, sussurrando que o conhecimento tem garras afiadas. O frio, agora um companheiro íntimo, penetra as armaduras mais resistentes, congelando o ar nos pulmões como um beijo da morte primordial, enquanto as correntes termoalinas circulam com a lentidão de memórias geológicas, carregando ecos de eras glaciais e cataclismos que moldaram o mundo antes que o primeiro peixe rompesse a superfície. Visualize o leito desse abismo final, um mosaico de sedimentos acumulados em camadas milenares, onde conchas fossilizadas de criaturas extintas se misturam a plásticos eternos, relíquias de uma era de ubris humana que se infiltram como parasitas silenciosos. Criaturas sentinelas emergem das fendas abissais. Isópodes gigantes, esses escorpiões do vazio, cujas carapaças endurecidas pelo jugo hidrostático arrastam-se sobre o lodo com um farfalhar imperceptível, olhos compostos que captam não luz, mas gradientes de pressão, mapeando o caos em um reino onde o tempo se dissolve em eternidade. Elas devoram os restos que caem das alturas, fragmentos de krill e plâncton que descem como confetes de uma festa distante, sustentando uma vida que pulsa em ritmos lentos, adaptada a um mundo onde o metabolismo é uma economia de sussurros. Fenômenos invisíveis tecem essa tapeçaria. Fraturas tectônicas que se abrem como feridas na crosta, liberando plumas de hidrogênio sulfídrico que sobem em espirais quentes, nutrindo comunidades de arqueias, micróbios que respiram metais em vez de oxigênio, florescendo em jardins quiméricos onde a beleza se manifesta em cristais de barita que brilham como diamantes em um caixão de obsidiana. É um contraste cruel, essa eflorescência vital em meio à aniquilação, onde a criação emerge da decomposição, personificando o oceano como um demiurgo ambíguo, generoso e vingativo. No coração dessa sinfonia submersa, os sons inexplicáveis atingem seu clímax dissonante, uma cacofonia velada que os hidrófonos captam com tremor reverente, como se os instrumentos suplicassem misericórdia. São eles os retornos profundos, pulsos que emergem das profundezas além dos 11.000 metros, onde a fossa de Mariana se abre como a garganta de um leviatã adormecido, ondas infrassônicas que viajam através da água com a velocidade de um presságio, reverberando das paredes rochosas em padrões que desafiam algoritmos de análise. Ouça-os com a alma, um rugido gutural, como o estertor de um deus ferido, intercalado por silêncios que se estendem como abismos dentro do abismo, pausas onde o eco se acumula, carregado de intenções não nomeadas. A ciência, com sua lanterna cautelosa, os atribui a terremotos submarinos ou a colapsos de sedimentos instáveis, eventos geológicos que liberam energia acumulada em bolsões de gás clatratos, essas prisões de metano que o aquecimento antropogênico dissolve como castelos de gelo sob um sol impiedoso. Mas há uma irregularidade nesses padrões, uma modulação sutil que sugere não causa aleatório, mas resposta, como se o abismo, esse cosmos invertido, escutasse as sondas humanas e devolvesse não mera reflexão, mas um diálogo interrompido, fragmentos de sons capturados e distorcidos, ecos de sinos de navios afundados em tormentas antigas, ou os chiados de cabos de comunicação submarinos corroídos pela salinidade, tecendo memórias náuticas em uma rede de mistério. Essa ameaça central, o cerne dark do enigma, se revela não em formas tangíveis, mas em ausências carregadas, silhuetas acústicas que se movem nas correntes como sombras de titãs esquecidos. Algo observa dali,
das ravinas ocultas onde a luz solar nunca ousou penetrar. Uma presença que distorce as ondas sonoras com uma precisão que beira o intencional, criando ilusões de proximidade onde há apenas o vasto. Não é uma criatura de escamas e presas, é o outro, o que não evoluiu para a caça, mas para a vigilância, pulsando vibrações que imitam os corações acelerados dos mergulhadores em batiscafos, como se o abismo testasse a sanidade dos intrusos. O contraste entre beleza e mortalidade se aprofunda aqui. As fontes hidrotermais que jorram vida em plumas etéreas, colunas de água mineralizada que sustentam recifes de tubos tubulares, esses sentinelas brancos que se erguem como catedrais submersas, colidem com a destruição implícita desses sons. Gemidos que prefiguram colapsos, alertas de que o equilíbrio é frágil, um véu fino entre o florescimento e o apagão total. Silêncio e caos se entrelaçam, o primeiro como um manto protetor, o segundo como uma erupção contida, onde a bioluminescência das criaturas hadais pisca como estrelas moribundas, traindo movimentos que não deveriam ecoar. A presença humana, essa sombra reflexiva e perturbadora, permeia esse encerramento como um veneno lento, indireto, mas inescapável. Seus artefatos jazem espalhados pelo leito, cascos retorcidos de submarinos, perdidos em manobras secretas da Guerra Fria, ecoando ruídos de implosões que se misturam aos sons naturais, ou os resíduos de testes nucleares que irradiam um zumbido persistente, alterando as correntes com uma radioatividade que se alastra como uma maldição invisível. Explorações comerciais perfuram o manto em busca de cobalto e níquel, seus explosivos sísmicos reverberando como marteladas em um crânio vivo, despertando respostas que os sensores registram como anomalias crescentes, enquanto microplásticos se assentam nos sedimentos, envenenando as formas extremófilas com uma corrosão plástica que ameaça os oásis termais. Não é uma acusação militante, mas uma meditação inquietante sobre a fragilidade. O homem, com sua tecnologia audaciosa, roça o véu do desconhecido, mas o abismo devolve não tesouros, mas lembretes de insignificância, sons que carregam o peso de erros acumulados, como se o oceano, esse guardião ancestral, lamentasse a intrusão com uma melancolia cósmica. E assim, no limiar desse abismo que nos precede e nos sobreviverá, os sons se desvanecem em um sussurro final, deixando uma tensão silenciosa que paira como névoa sobre águas paradas. O oceano guarda verdades que não estamos prontos para conhecer, enigmas acústicos que ecoam além da carne e do osso, questionando se nossa descida é descoberta ou hubris fatal. Desça se a alma ousar, mas ouça o alerta implícito. No silêncio que retorna, algo persiste, vigilante. O abismo não esquece. Ele devolve eternamente os sons que nos definem e nos condenam.